A evolução histórica da tecnologia acabou sendo um grande marco na evolução do homem. Ao longo da história, diversas tecnologias foram criadas, principalmente na área da comunicação, que serão passadas neste vídeo, onde nós vamos passar o cronograma das tecnologias que foram criadas ao longo do tempo e acabaram sendo fundamentais para o nosso dia a dia. Vamos já iniciar esse vídeo, já roda essa vinheta! Para iniciarmos, já começando, não vamos voltar desde a época dos primórdios, lá no período paleolítico, neolítico, nada disso. Vamos colocar a evolução da tecnologia dentro da comunicação. Então, para iniciarmos, vamos começar a partir do século XV, no ano de 1450, onde o inventor Gutenberg acabou criando um aparelho que é possível fazer um sistema mecânico de letras móveis, que é a criação da imprensa. A imprensa acabou sendo um dos grandes marcos da história da comunicação. E é claro que a partir dela acabou surgindo diversas novas invenções, como os livros, jornais, revistas, panfletos e etc. Mas certamente agora você deve estar se perguntando: mas se não existia antes a impressão, como que eram feitas várias cópias de livros, jornais? Bem, pode parecer um pouco estranho o que eu vou falar, mas para você conseguir fazer várias cópias de livro, jornal, qualquer coisa, na época você tinha que pagar para um copiador para ele estar copiando todos os livros palavra por palavra. Então imagina só o tanto de cansaço que dava naquela época. Então era normal centrais jornalísticas ter diversos copiadores profissionais para estarem fazendo diversas cópias diariamente. Então a invenção da imprensa acabou ajudando nesse requisito. Avançando um pouco no tempo, dentro do ano de 1600 a 1623, nós tivemos a invenção das calculadoras. Claro que não tiveram ainda a aparência que nós temos nos dias de hoje, que temos até calculadoras digitais. Mas naquela época já era um grande avanço para que seja mais para frente a invenção dos computadores, que vamos falar mais adiante. Uma das curiosidades daquela época é que esses meios impressos ainda não tinham propaganda no meio dos seus conteúdos. Então, era normalmente, os jornais naquela época era somente as notícias que estavam no dia e não tinham anunciantes no meio dos seus conteúdos. A propaganda acabou chegando nesses meios publicitários 100 anos depois. A propaganda acabou ficando tão popular ao redor do globo que nas ruas de Londres, na Inglaterra, acabou sendo proibida a colocação de posters em muros privados nas ruas da capital. Sendo assim, o outdoor é um dos primeiros meios publicitários mais antigos pelo mundo, onde o homem acaba divulgando diversos produtos, serviços ou até mesmo atrações. Então, a partir do ano de 1867, onde acabaram encontrando o registro mais antigo de aluguel de outdoors. Então, acabou sendo uma oportunidade de pessoas que têm um espaço que podem utilizar como canais para propagandas. Muitos empresários acabaram lucrando muito dinheiro com essa estratégia. No final do século XIX, foram criados os primeiros gravadores de imagem, com discos de gramofones e fitas magnéticas. Você já deve estar percebendo, com esse surgimento dos gravadores, o que surgiu em seguida. É claro que você já deve estar pensando
que os filmes foram produzidos logo após a invenção desses gravadores. Em 1895 foi criado o primeiro filme da história. Com a utilização desses gravadores, o filme acabou sendo um sucesso estrondoso. Acabou sendo um curta muito pequeno, mas já era um grande indício para a nossa história. O nome do filme era A Chegada de um Trem na Estação, onde, se você for ver depois, você vai ver que é um simples trem chegando à estação com vários passageiros esperando para depois estar embarcando. Mas uma curiosidade naquela época é que relatos das pessoas que assistiram esse primeiro filme disseram que ficaram muito assustadas com aquele trem chegando, tendo a sensação de que a qualquer momento aquele trem ia atravessar a tela e chegar em direção às pessoas que estavam assistindo. O engraçado é que parece que eles estavam assistindo um filme 3D, só que ainda não estava na época. Tanto que logo após da criação do primeiro filme, muitos produtores de filmes começaram a utilizar essa tecnologia para fazer a criação de novos filmes. Logo após disso, em 1900, com a popularização dos filmes, acabaram sendo criadas salas de cinema para esses espectadores estarem assistindo os filmes que estavam sendo criados. Então, as salas de cinema acabaram se popularizando no ano de 1900. Chegando agora no ano de 1910, acabou chegando uma das grandes tecnologias que foram um dos pilares para a comunicação, que é a chegada do rádio. Mas, ao contrário das outras tecnologias, o rádio acabou demorando um pouco para se popularizar entre as pessoas. Somente em 1933, ou seja, 23 anos que o rádio já tinha sido inventado, que ele já estava em 46,2% nos municípios da população dos Estados Unidos. Em 1922, foi registrado o primeiro comercial publicitário dentro dos programas radionalistas. Só que o que ajudou muito para o rádio se popularizar entre as pessoas foram as famosas radionovelas, onde nós até já falamos sobre isso aqui no canal, das profissões que eram antigas e que hoje já não existem mais. Eu vou deixar um link para você estar assistindo esse vídeo, onde eu até mesmo fiz uma simulação de narração das radionovelas. Agora, passando para a próxima tecnologia, em 1920 acabou sendo criado os televisores. Só que um pouco diferente da rádio, o problema acabou não sendo a demora para se popularizar entre as pessoas, mas sim os televisores acabou demorando um tempo para se adaptar para chegarem nos dias de hoje. Então, por isso que, tanto que se você for perceber, em 1936 foi registrado o primeiro programa de televisão feito nos Estados Unidos. Mas você já pode perceber que as televisões começaram a se popularizar muito rápido na casa dos moradores ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a televisão chegou no ano de 1950, no mesmo ano que, coincidentemente, acabou chegando a introdução do marketing aqui no Brasil, sendo as empresas que trouxeram o marketing para aqui dentro foram a Coca-Cola, Johnson & Johnson e Nestlé. Mas, voltando agora para os televisores, como essa novidade tinha chegado há pouco tempo no Brasil, dentro do país, a televisão acabou demorando um pouco para se popularizar devido ao seu alto valor. Por isso que nessa época os rádios se popularizaram a nível nacional. Tanto que era normal você chegar na casa de qualquer pessoa e ela ter um rádio a pilha dentro da sua casa. Mas claro que ao longo do tempo, com a popularização da TV
ela acabou diminuindo o seu valor, ficando mais acessível para as outras pessoas terem um produto nas suas casas. A chegada da televisão acabou sendo um sucesso tão estrondoso aqui no Brasil que em apenas 4 anos depois da sua introdução aqui no país, a receita de anúncios publicitários já tinham ultrapassado as receitas das rádios e das revistas. Esse sucesso vem muito do que as marcas estavam enxergando de oportunidade dentro da TV, onde elas poderiam estar anunciando os seus produtos para os seus consumidores, onde eles já conseguiam ver o seu produto antes mesmo de comprar. Mesmo sendo o valor de você anunciar dentro da TV podendo chegar até 3 vezes mais alto do que você anunciar ou na rádio, numa revista ou dentro de um jornal. Mas esse impacto da evolução da tecnologia acabou chegando um pouco mais para frente. No ano de 1972, nós tivemos a primeira empresa jornalística a declarar falência por conta da forte concorrência da TV e das rádios. Por isso que essas décadas de 50 até 60 e 70 acabou sendo um poder muito forte na era da rádio e da TV. No ano de 1960, começou a ser preparado a era da informação, onde os setores de informática já estavam sendo utilizados para fins comerciais. Isso já era um grande avanço na nossa tecnologia. Em 1964, a empresa IBM conseguiu fazer a implementação de chips para você utilizar nos seus celulares que vinham mais adiante. Chegando à década de 70, onde nós tivemos a primeira exibição em cores dos televisores, que antigamente os programas que existiam eram feitos em preto e branco. Então isso já foi um dos grandes marcos para a tecnologia, principalmente para o mundo das marcas, onde com essa nova coloração as marcas começaram a anunciar ainda mais em peso dentro da televisão. Esse lançamento da coloração dentro das televisões foi feito durante a Copa de 1970, onde a nossa seleção brasileira ganhou o tricampeonato mundial. Isso também acabou trazendo meio que um casamento para a era de ouro da televisão, onde nós tivemos, além desse tricampeonato da seleção brasileira, as novelas que estavam sendo produzidas pela Rede Globo estavam vivendo o seu auge de audiência, onde acabaram ganhando números estratosféricos de faturamento durante a década de 70 e na próxima década, que foi conhecida como a década da Era de Ouro das novelas. Saindo um pouco agora do mundo das televisões, em 1973, nós tivemos o criador Dr. Martin Cooper, criador da Motorola, que fez o primeiro celular à palma da sua mão. E logo após, 3 anos depois, foi fundada a grande empresa chamada Apple de Steve Jobs, onde já estavam sendo programados os próximos computadores que chegariam na década de 80. E para você que gosta do mundo dos games, em 1972 foi criado o Odyssey 100, que foi o primeiro videogame da história. No ano de 1981, a IBM lançou o primeiro computador pessoal e logo após, 3 anos depois, a empresa da Apple de Steve Jobs lançou seu primeiro Macintosh em 1984 e acabou sendo um grande fenômeno porque ele foi lançado no Super Bowl feito por Ridley Scott. Logo após esse lançamento, o Super Bowl acabou ganhando a tradição que nós temos nos dias de hoje, que muitas marcas preferem lançar lançamentos
grandes de produtos dentro do Super Bowl em seus intervalos. Então, o Steve Jobs acabou tornando o intervalo do Super Bowl tradicional para lançamentos de novos produtos. E lembrando que eu disse que a década de 80 acabou sendo a era de ouro para as novelas na televisão brasileira, onde nós tivemos um sucesso estrondoso que foi o maior pico de audiência da história da Rede Globo, que foi a novela Roque Santeiro em 1985, onde essa novela conseguiu chegar aos incríveis picos de audiência de 93 pontos, sendo um dos maiores da história da emissora. Além disso, tivemos outras novelas que foram muito interessantes, como Tieta, Vale Tudo e Top Model, que acabou sendo uma das novelas mais marcantes da história da emissora brasileira. A década de 90 acabou sendo fundamental para o desenvolvimento da tecnologia. Ela é mais caracterizada como o aperfeiçoamento e popularização de diversas tecnologias que nós utilizamos até hoje. O primeiro delas é o crescimento da internet, que veio pelo baixo custo da popularização que estava tendo os computadores e os celulares. Os computadores já estavam começando a ficar tão populares que já estavam começando a entrar na casa das pessoas para se tornar um computador pessoal. E os celulares, além da sua popularização que estava sendo grande, também começaram a diminuir o seu tamanho, que antigamente era um trambolhão mais ou menos desse tamanho, que nós utilizávamos só para fazer algumas ligações. Além disso, com o surgimento dos computadores pessoais na casa das pessoas, começaram a surgir navegadores para serem utilizados, como o Internet Explorer e o Opera. Também, começando com o surgimento da internet, o comércio eletrônico começou a ganhar força. Empresas que acabaram sendo surgidas com esse tipo de comércio, como Amazon.com, eBay, redes sociais como Yahoo e também um outro tipo de marketplace que era o Mercado Livre. E para fazer essas pesquisas nesses tipos de navegadores, você precisava ter um sistema operacional eficiente para você conseguir mexer no seu computador dentro da sua casa. E foi assim que surgiu o Windows 95, que acabou se popularizando dentro dos computadores pessoais das pessoas. Esse sistema operacional fez muito sucesso, que só conseguiu perder força apenas com a sua nova atualização, que era o Windows 98. Isso acabou tendo um outro grande passo para as escolas profissionalizantes, onde começaram a ter cursos de informática para capacitarem jovens para estarem atuando dentro do mercado de trabalho. Isso acabou trazendo para que as empresas precisavam colocar requisitos para contratar funcionários que precisavam ter pelo menos um domínio sobre a informática. Esse foi um tempo de introdução para os cursos profissionalizantes se destacarem dentro do mercado. Já que você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação para você não estar perdendo os nossos próximos vídeos. A evolução da tecnologia, nós vamos parar até o momento da virada do milênio. Nós vamos fazer um vídeo contando a partir dessa virada o que nós tivemos ainda mais sobre essas revoluções tecnológicas. Deixa aqui embaixo nos comentários e assista esse vídeo, onde nós falamos sobre as profissões que eram fundamentais no passado, que utilizavam essas tecnologias que nós falamos nesse vídeo e que hoje já não existem mais. E não esqueça, nós teremos a parte 2, que nós vamos falar sobre a virada do século, sobre essas novas tecnologias que acabaram surgindo ao longo do tempo. E não esqueça,
Espero ver você na próxima. Muito obrigado!